Fala pessoal, e o Botafogo que fechou aí com 2 jogadores, tá certo? Botafogo tá fechando aí com mais 2 jogadores, a mídia já está repercutindo. Tem jogador que joga aqui no Brasil e tem também jogador paraguaio que joga na Rússia, que está fechando aí por empréstimo com o time do Botafogo com opção de compra. Ficou interessado, quer saber quem são esses jogadores e muito mais que a mídia falou? Então assiste esse vídeo até o final. E é oficial, enquanto a gente falava aqui, eu falei, não é oficial, é um drone do TF, agora é oficial, o Botafogo já publicou. Natan Fernandes, seja bem-vindo à família alvinegra. Olha aí o meu fogão, encaro Boa Vista, esse jogo amanhã, e já tem hoje o primeiro treino com o Cláudio Caçapa. A reportagem é da Liane Bosch. Fala, Liane. Após a derrota no clássico contra o Flamengo, o Botafogo vira chave para o próximo desafio pelo estadual, sob novo comando. O auxiliar técnico permanente, Cláudio Caçapa, chega para treinar o time nesta sexta e já terá que encarar o Boa Vista no sábado. Caçapa assume um time que, com Carlos Leiria à frente, teve 5 derrotas, 4 vitórias no estadual e perdeu para o Flamengo na Supercopa Rei. No Carioca, é o 6º colocado com 12 pontos e, após o Boa Vista, terá o clássico contra o Vasco pela frente. Quase 2 meses após Arthur Jorge deixar o Botafogo, o time vive oscilando e está colecionando perdas de jogadores no campo. Agora precisa ligar o sinal de alerta para conseguir a vaga para a semifinal e ir em busca do primeiro título no ano com a Recopa. O meu amigo Clóvis Monteiro falou que o povo lá da churrascaria Majórica do Flamengo tá assistindo a gente. Fizeram um vídeo de eu guardando a etiqueta da minha blusa. Fala pra ele pagar um churrasco. Depois aí, dessa propaganda a gente vai almoçar lá hoje. Né? Hoje tem Leva lá, a né? equipe da SBT Esporte. Tá liberado, né? Ô, DJ Careca, você quer ir, DJ Careca? Fala na caixa aí alguém. Exatamente. Manda liberar pra equipe inteira. Vamos a gente aí comer todo mundo. A equipe não é nossa equipe não é tão grande, Não né? é, do esporte. não. Mas a fome da rapaziada é grande. E a gente fala alto, né? No restaurante, a gente fala. Ô, Lucas Pedrosa, o Caçapa aí de volta. A gente falou até pouco, né, essa semana sobre isso. Que é, pra mim, um grande acerto do Botafogo. Não porque... É difícil a gente ver trocar interino, né? O Botafogo tá inaugurando uma modalidade inédita. Trocar interino. Trocar interino. Eu nunca vi. Para de rir, Venê. Para de rir. É porque a temporada só começa em abril. Para de rir, Venê. Já falei, o John Texton é ritmo, é carnaval, só depois do carnaval. E nem eu em época de escola. Entendeu? Depois do carnaval eu estudo. Não, aí quando você vê, já tá em recuperação. Tinha um monte de amiguinho que eu falava, o pai do fulano ia depois. Meu pai, não, eu tô pagando mensalidade. Você não é todo mundo. Você vai agora. Você não é todo mundo. John Texton não, pode Mas ir avisa que o brasileiro começa em março. Ô, Lucas Pedrosa, mas eu achei interessante a longo prazo essa questão do Caçapa, né? Porque ele vem pra ficar mesmo na comissão. E isso é muito interessante. É uma decisão paliativa, mas que dá uma segurança a longo prazo justamente porque você vai ter um cara que vai estar ali no dia a dia, que vai ter conhecimento de grupo, que vai ter conhecimento do ambiente também, que é muito importante. Então, mesmo que o Botafogo, por exemplo, contrate um novo técnico daqui a um mês, o que eu já acho um absurdo de estar sem técnico nesse momento, o Botafogo está sendo prejudicado como foi prejudicado na Supercopa do Brasil. O Botafogo vai jogar uma competição internacional sem técnico novamente. Por mais que isso seja muito ruim, quando o novo técnico chegar, você vai ter um interino que vai conseguir passar todas as informações decentemente para esse interino, que é o Cláudio Caçapa. Então essa integração, essa interatividade que eles vão ter é muito importante para que o novo técnico não chegue no escuro, não chegue no vazio. O Caçapa vai ser importante justamente para isso e para ele também conseguir fazer esse time jogar um pouco mais, porque o time do Botafogo tá longe de ser ruim. É um bom time, e eu falei aqui, fez uma partida honesta contra o Flamengo no último clássico. O que precisa? Alguns reforços ainda, principalmente para compor banco de reservas e um técnico que consiga implantar um DNA, um estilo de jogo nessa equipe alvinegra. Mas o Caçapa, ele chega num cenário totalmente diferente do que ele chegou naquele outro momento. Porque naquele momento ele chegou, o time estava pronto. Era o trabalho do Luiz Castro, era só ele manter o que estava dando certo. Agora, ele não, ele vai ter que estudar muito a equipe dele, o que ele tem nas mãos, porque hoje não tem nada pronto. Completamente diferente com o time que ele completamente diferente, a começar pelo elenco, né? Passou por uma reformulação absurda e também dentro de campo. Não tem ninguém.
Não tem nada pronto, assim, nada pronto. Você não vê um trabalho bem feito que é só lhe dar uma continuidade. Muito pelo contrário. Eu acho que o Caçapa ele vai ter um grande desafio, porque muita gente está sentando na ideia, não, quando o Caçapa veio deu tudo certo. Deu tudo certo porque ele tinha um trabalho pronto, facilitou a vida dele. Agora, totalmente diferente. Ele vai ter que impor o estilo dele de trabalho, ele vai ter que melhorar muita coisa. Porque não dá pra gente achar que, beleza, quando chegar um novo treinador tudo vai mudar. Não é assim, o Botafogo passou por uma reformulação no elenco muito grande e nada, a gente não tem nenhuma garantia que vai dar certo como deu na temporada passada. Ô Lucas Pedrosa, segundo o canal do TF, o Thiago Franklin, o Botafogo fechou a contratação do Natan Fernandes, que era do Grêmio. Inclusive, o próprio Thiago falou que ele já inscreveu, o Botafogo já inscreveu junto à Conmebol para disputa da Recopa agora, que é já agora no final desse mês de fevereiro. Fala um pouco sobre esse jogador, ainda não é oficial, tá, gente? É uma informação do drone do TF. Ô, Pedrosa, fala um pouco desse jogador, Natan Fernandes do Grêmio. Muito bom jogador, agudo. O torcedor do Botafogo vai até lembrar um pouquinho do Luiz Henrique, porque ele tem passada larga, porque ele é um jogador que tem esse drible também, justamente nessa passada larga, o que não configura que ele seja lento. Ele é rápido, mas ele tem esse drible mais plástico. É um cara que parte pra cima, bate bem no gol também, joga na ponta esquerda, mas também pode jogar de ponta direita. Uma boa contratação do Botafogo e já tinha feito... Quando você veste a camisa de um grande time antes de ir para outro grande time, isso aí já tira também um peso muito grande. Ele estava no Grêmio, ele jogava frequentemente com o Renato, por mais que ele não fosse titular absoluto. Então, para mim, é um jogador que o Botafogo acerta muito nessa contratação. Quem veio bem parecido foi o Cuiabano. Exato. Cuiabano mas eu acho que o Natan é mais talentoso, né? do que o Cuiabano até. Não, até porque, né, o Cuiabano, né, lateral, mas eu digo assim, o Cuiabano tava no Grêmio, aí veio naquela condição, tem boas características, um jogador com muito potencial, e aí esse peso de camisa, eles acabam não sentindo tanto, porque vem performando de um time enorme como o Grêmio, o Vene Casagrande. O Natan é uma joia, se você for parar e analisar os valores que o Botafogo vai pagar, isso mostra, e vale o investimento. Se a gente for assistir os jogos desse atleta, para mim um baita investimento, o Botafogo foi muito bem, mas um trabalho do scout do Botafogo que está caçando, digamos, joias no futebol brasileiro. Além do Natan, tem outro jogador que o Botafogo está tentando, que é o Mosqueira, do Red Bull Bragantino. O Mosqueira já se reuniu com a diretoria do Red Bull novela isso, umas 3 vezes para dizer que quer ir para o Botafogo. E o Red Bull Bragantino faz jogo duro dizendo que não quer negociá-lo. Eu acho que, no fim das contas, o desejo do atleta vai prevalecer, como aconteceu com o Léo Ortiz, por exemplo. É basicamente o mesmo cenário, tá? O Léo Ortiz, na ocasião, falou várias vezes que iria pro Flamengo. E o Red Bull também, E o Red Bull fazendo jogo duro. E agora é no caso do Mosqueira. Inclusive, o empresário dele, que é português, veio ao Brasil justamente para tentar resolver essa situação. O Red Bull, então, é tipo aquela família da menina Lá vem. Que já tá com 18 anos, o Pedrosa. Já tá namorando um menino há um tempão. E aí ela fala, deixa eu viajar com a família dele. E ele fica, o pai e a mãe, não tá na hora, minha filha. Mamãe, pai, eu já tô com 18 anos, já tô dirigindo. Não tá na hora. Aí a família sabe que vai deixar, mas tem que ligar pra mãe, tem que ligar pro pai, tem que sentar, conversar várias vezes, jantar junto, pedir de novo, o menino tem que pedir, a menina tem que pedir. Trabalho. Aí a menina viaja no final das contas. Exato. Eu acho que é pouquinho aí o Red Bull. Fez isso com o Léo Ortiz e tá fazendo isso com o Mosqueira. Não faz sentido você manter um atleta que, teoricamente, não quer ficar ali, Não né? faz. Vamos pro Rio de Janeiro, então, com Roberta Barroso. Se o clima era de carnaval lá no Rio, eles sabem também curtir a vida, hein? Pelo amor de Deus. E o Botafogo? O ano todo, né? O ano todo. Não é carnaval. Mas é Roberto. Ainda mais a Roberta, arrumando desculpas. Berta, traga boas notícias junto com o carnaval pro Botafogo. Tudo bem, Bruno, Mário? Beijo pra vocês, pra todo mundo ligado aqui com a gente. Bom, o que eu posso trazer é que faltam ainda 2 rodadas pro fim do Campeonato Carioca pro Botafogo tentar entrar no G4 da competição. O time está em 6º lugar, com 12 pontos. Amanhã encara o Boa Vista e a última rodada será o clássico contra o Vasco. Só que entre essas 2 partidas tem a Recopa, quinta-feira, contra o Racing na Argentina. Ontem foi divulgada a súmula da partida entre Flamengo e Botafogo pelo Campeonato Carioca, e aí no documento confirmou a expulsão do Barbosa e foi citado também que ele começou a confusão com o Bruno Henrique e os 2 jogadores do Flamengo que foram expulsos, Cleiton e Gerson. O Alex Telles também foi citado no documento por liderar, segundo o árbitro, a resistência dos jogadores do Botafogo que seguiram no túnel onde a confusão continuou. Sobre o novo técnico, segundo o jornal o Globo, John Textor
definiu quem será o treinador e está tudo 90% encaminhado, só que o nome será mantido em sigilo, segundo a publicação. Hoje o Cláudio Caçapa, auxiliar técnico permanente, chegou, comandou o treino, vai comandar o treino na parte da tarde, às 5 horas, e durante o dia está fazendo várias reuniões. É isso então, Bruno, Mário, eu volto com vocês. Eu vou falar de uma notícia que já está causando um burburinho aí, né? Primeiro, essa notícia saiu lá no setorista do Vasco, né? E aí eu fui confirmar a informação e realmente é verdade. O Botafogo está negociando a contratação do atacante Jesus Medina, paraguaio de 27 anos. Aí você vai perguntar assim, Medeiros, quem é Jesus Medina? Nunca ouvi falar, né? Traz pra gente alguns detalhes aí. Vamos lá, pois bem, o Medina, ele é paraguaio, já teve aí presença na seleção paraguaia principal, era da seleção paraguaia sub-20, é um jogador que realmente teve um certo destaque no Libertad, né? Só que depois ele foi para a MLS. E na MLS ele jogou no New York City, da MLS por alguns anos. Inclusive teve uma temporada que o New York foi campeão e o Jesus Medina foi um dos destaques da temporada, né? Com isso, ele foi vendido, saiu da MLS para o CSKA, né, Moscou. O CSKA pegou ele ficou livre no mercado, não renovou com o New York e foi para o CSKA Moscou. Depois do CSKA, ele ficou 1 ano no CSKA e o Spartak Moscou, rival do CSKA, comprou ele por 6 milhões de euros, tá? Foi a quantia que o Spartak Moscou pagou nele. No Spartak Moscou, ele começou até bem, tá? Começou até bem, só que ultimamente ele não vem sendo titular no Spartak Moscou. Jogou aí, vem entrando no segundo tempo, né? Vem ficando alguns jogos na reserva. E aí o Botafogo identificou o Jesus Medina, foi bem avaliado pelo scout do Botafogo, e o Botafogo tá tentando pegar o jogador por empréstimo, tá? Aí você vai perguntar assim, Medeiros, não tô entendendo, o que o Botafogo quer nessa negociação? Lembra que eu trouxe a informação para vocês aqui, que o Botafogo estava avaliando a possibilidade de trazer o atacante Bitelo no meio do ano. Vocês vão lembrar, quem acompanha o canal do Medeiros aqui vai lembrar. Trazer o Bitelo no meio do ano. E aí o Botafogo, como vai trazer o Bitelo no meio do ano, o Botafogo traria para agora, nessa primeira janela, um outro jogador com menor investimento. Um jogador sem ter que gastar aí grana, né? Pra, quando chegar no meio do ano, o Botafogo efetivamente gastar aí a grana no Bitelo. E esse jogador, né, o Medina, viria por empréstimo, com opção de compra e tudo mais, e o Botafogo não teria que pagar aí pelo empréstimo do atleta. Então, as informações acabam se cruzando, né? Vamos ver, na imprensa paraguaia já estão dando a negociação como avançada, né? A gente ainda precisa aguardar, vamos ver aí, aguardar os próximos dias para ver se essa negociação avança mesmo, mas existe sim o interesse, existe sim a negociação do Botafogo com o Jesus Medina, tá bom? Então essa é a informação que a gente traz para vocês aqui nesta sexta-feira. Ele tem 1,78 m, joga pela ponta direita e pela ponta esquerda, né? No New York ele jogou muito mais pela ponta direita, posição hoje que a gente tem o Arthur e o Rafael Lobato. Então seria um jogador já para dar uma preenchida ali no elenco, né? Já que o Rafael Lobato é um jogador muito jovem, então já ficaria, por exemplo, na ponta direita ali, o Jesus Medina junto com o Arthur, né? Disputando a posição, pelo menos para esse primeiro semestre. Porém, o Jesus Medina, no Spartak Moscou, além da ponta direita, jogou também vários jogos na ponta esquerda, onde o Botafogo hoje tem o Matheus Martins e acabou de contratar o Nathan Fernandes, do Grêmio, certo? Então o Botafogo já vai meio que preenchendo um pouco ali essa posição. Vai ter a janela de junho também do Super Mundial, depois tem a janela de julho que vai até setembro, que é a segunda janela, que é a janela onde acaba aí a temporada europeia. Enfim, vamos ver o que o Botafogo vai arrumar até o final de fevereiro. Final de fevereiro agora que acaba a primeira janela de transferências aqui do futebol brasileiro. Passando aqui a tabela de classificação, a gente terminou o programa sem ter visto a súmula do clássico entre Flamengo e Botafogo, que deu toda aquela confusão do Alexander Barbosa com o Gerson, Bruno Henrique. E aí na parte da tarde, a FERJ divulgou
A súmula desse jogo a gente tem aqui para vocês para mostrar. E realmente foram apenas, entre aspas, 3 expulsões. Gerson e Cleiton pelo lado do Flamengo e o Alexander Barbosa pelo lado do Botafogo. A justificativa da arbitragem foi que o Gerson foi expulso por trocar empurrões persistentemente, de maneira provocativa com o Barbosa e assim incitando e inflamando ainda mais a confusão generalizada. Eu discordo completamente dessa justificativa do ato. Para mim o Gerson não poderia ter sido expulso, afinal de contas ele foi ali para tentar separar. Se ele inflamou separando, mas e os outros? Enfim, Cleiton expulsou o Cleiton por desferir um soco no rosto do Barbosa. Ok, eu acho que isso aí também deixou muito claro. E o Barbosa foi expulso por iniciar a confusão generalizada, peitando e praticando atos provocativos contra o Bruno Henrique. E logo em seguida trocando empurrões de forma assintosa contra o Gerson. Mas será que ele não viu a tentativa de soco do Barbosa no Bruno Henrique? Eu também não entendi Teve um isso, soco vazado ali. O soco não entrou aqui. Não, é por isso que eu tô perguntando. Será que ele não viu? Ele prestou tanta atenção no empurra-empurra do Gerson e ele, mas não prestou atenção, não viu a tentativa de agressão do Barbosa. Não, e é interessante a gente também citar mais uma vez aqui para os caras que não querem entender, a reação do Cleiton, sendo errada ou certa, foi uma reação a uma ação tida pelo Barbosa, que quem tentou agredir primeiro foi o Barbosa. Quem desferiu o soco primeiro foi o Barbosa. E o Cleiton reagiu. Se está certo ou errado, isso é outro problema. Isso aí. Mas a confusão se iniciou pelo Barbosa e não está escrito na súmula. Para você não, diz que o Barbosa começa a confusão, mas fala sobre empurrões e não sobre o soco vazado. Mas ele fala que o Barbosa que inicia a confusão. Ombrada, atos provocativos. Mas assim, e outra coisa, eu vi lá na nossa publicação, lá no Instagram também, @donosdabola_rj, vai lá dar uma moral pra gente, que a gente tá crescendo cada vez mais nas nossas redes sociais também. A galera falando, pô, vocês são malucos, como é que não agrediu? Só deixar claro que eu falei que eu não considero agressão o fato do Barbosa peitar o Gerson. Isso pra mim acontece, isso faz parte do jogo. E aí depois, a tentativa de agressão, que aí já entra numa outra esfera. Eu acho que a peitada, ela faz parte, até porque isso acontece em todo jogo. E aí se o árbitro, se outros forem atrás desse aí, não vai ter jogo. Porque se tiver empurra, vai sair expulsando todo mundo? Aí vai ter 20 minutos de jogo, confusão, não tem mais jogo. Aí fica difícil. Até porque a gente peca muito aqui, e aí eu me coloco também, quando eu jogava, a gente excede um pouco, né? A gente é pouco educado com relação às regras do jogo e às regras do fair play, com relação a tentar levar vantagem em tudo, com relação a tentar se impor fisicamente quando é maior. Eu falo isso também me colocando, porque já falei isso ontem e vou repetir. Eu já fui valentão como o Barbosa, não cheguei às vias de fato como aconteceu no jogo, a tentativa de vias de fato como aconteceu no jogo de quarta-feira, mas já fui valentão e sei como é que isso funciona e a arbitragem tem que coibir, mas tendo a inteligência de não atrapalhar o jogo. Ali, pelo menos, o jogo tinha acabado. Porque se não tivesse acabado, o jogo seria totalmente desconfigurado para uma coisa que a gente quer ver, para um jogo legal entre duas equipes. Pô, esses dois times estão entre os 3 últimos campeões da Libertadores, os campeões do Brasil e da América. Enfim, acabou muito feio porque a gente quer mostrar para o mundo do que a gente pode fazer como futebol. E aí, Thiago, assim, é claro que é uma situação delicada, né? É muito feio briga dentro do campo entre jogadores que deveriam dar o exemplo. Claro. Mas tu tá de acordo com essa súmula? Você acrescentaria alguma coisa? Cara, assim, eu acho que a gente até já falou sobre isso nos outros programas, mas eu acho também que a entrada do De La Cruz no Matheus Martins, ela é muito acima do ponto. Não ter um VAR chamado. Ele não ter sido chamado, o VAR naquele lance, não ter tido o cartão. Pra mim era vermelho direto. Vermelho direto. É uma cotovelada solta no rosto, assim, muito acima da proporção. Eu acho que faltava isso ali. Agora, depois que vai pro túnel, e aí vira uma coisa quase que generalizada, é difícil a gente afirmar quem mais poderia ser expulso. Mas acho que ficou até barato. Acho que, devido às proporções, acho que a peitada tudo bem, dependendo do limite ali, mas devido às proporções, tínhamos que ter mais cartões vermelhos, principalmente esse aí. Bom, e pros Kikos? Eu também não entendi, porque o delegado da partida, ele cita que o Alex Telles era um dos que estava mais exacerbado, assim, mais alterado, e ele não ganhou nenhum cartão. Ele também estava trocando empurrão com o Gerson, e aí, professor? Não tem o cartão para ele? Ali vale para uma, não vale para o outro? Então, eu achei que o ato, eu até pensei que, como a gente estava acompanhando com a Gabi e com o Igor Dorelê, os dois estavam lá no Maracanã, era por volta de 1 hora
eles falaram, cara, a gente ainda não tem certeza de quem foi expulso, quantos foram expulsos. Eu achei que o árbitro fosse olhar nas imagens. Pra aí ele poder embasar a decisão dele. Mas será que pode fazer isso? É uma pergunta. É uma boa pergunta. Eu acho que pode, porque eu já vi caso de... eu já vi o VAR analisar... E de tirar coisa, tirar cartão por conta de análise de imagem pós-jogo. Mas... É verdade. Alguns jogadores até recebem punições por lances pós-jogo. E pros quicos de plantão, como chamamos agora aqui os Enzos, mudou, tá? São quicos. O lance do De La Cruz é tão agressivo quanto o do Cleiton. Perfeito. É a mesma coisa, é agressão. Os dois são agressão. Só que um foi durante o jogo e outro foi após o jogo. E é tão agressivo quanto a tentativa de agressão do próprio Alexander Barbosa. E aí, dentro de um jogo que foi leal em todo o seu momento, isso foi um lance totalmente isolado do jogo. O jogo foi firme, foi duro, mas foi leal. E aí, a falta de punição pro De La Cruz é por pura falta de... Não quero ser muito agressivo aqui, mas de incidez, né? De competência de quem está vendo o jogo. Tem que falar competência, porque as câmeras estão lá. E se o VAR não marcou, não chamou, isso aí é falta de competência de quem está fazendo isso. E assim, eu acho que é uma questão que a gente fala muito do árbitro, né? Porque a arbitragem, a gente se baseia muito no árbitro. Mas nesse lance aqui, o auxiliar, ele tá de frente, vai dar pra ver na imagem. Olha ali, muito tá próximo, ali, gente. muito próximo. E outra, o Matheus Martins ficou no chão. E a imagem é muito clara. Por muito tempo. Qualquer problema que fosse era chamar o VAR. É muito clara a imagem. Não, eu não jogo na conta do Bandeira. Eu joguei na conta do Bandeira ontem esse lance, mas o Vitinho tá na frente dele. O Vitinho tá na frente dele. O Vitinho tá na... Não sei se pode ser que ele não tenha visto, por completo. Por completo a tentativa, porque é bem... o Vitinho tá bem na frente. Mas o outro ângulo ali mostra isso, mas o VAR... Não, o VAR... Não dá. Não é interpretativo. Isso não é interpretativo. Não dá. E aí, isso, eu acho que é uma situação que ela piora ainda mais o que envolveu o clássico. Porque foi o que você falou, Nandão. Dentro do campo, por mais que não tenha sido um jogo brilhante, foi um jogo disputado. Foi um jogo que os dois times estavam querendo, disputa de bola dividida, os dois iam, mas sem nenhum tipo de agressão ao outro atleta. Esse foi um caso extremamente isolado. Como é que o VAR não chama? E aí que tá, a gente chega depois aqui, a gente vai ficar aqui debatendo. O jogo foi quarta-feira, hoje é sexta. A gente tá falando até hoje sobre isso. E a gente não tem uma palavra da arbitragem. Por que o responsável pelo VAR não pode se pronunciar? Até mesmo pra gente poder saber o que dizer aqui, pra gente não ficar supondo as coisas, acho. Eu acho que isso também precisava mudar. Eu já vi algumas percepções sobre isso, inclusive em relação à arbitragem. O próprio Klaus falou sobre isso recentemente. O CNM, que até ontem era o responsável pelo VAR e pela arbitragem na CBF, já falou sobre isso. Eles alegam que não há um preparo para que o árbitro fale pós a partida. Inclusive o CNM, até numa reunião com ele, ele falou que os jogadores passam pela assessoria de imprensa, eles meio que são brifados e depois vão dar uma entrevista. Que a equipe de arbitragem não tem esse tipo de estudo, de briefing ali pós-partidas. Por outro lado, acho que a gente poderia começar a fazer isso, até pra gente ter um esclarecimento em relação aos profissionais que fazem parte do espetáculo. O próprio Klaus já falou sobre isso também. O Klaus talvez seja o principal árbitro do Brasil hoje, mais conceituado, talvez ali, dividindo com o Wilson, enfim, com o Wilton Pereira. Mas o Klaus já falou também sobre isso, sobre achar que algumas pessoas, alguns árbitros estão capacitados para dar opinião, para falar sobre, que outros não. Agora, que tipo de pessoa que está ali no envolvimento do espetáculo como esse não está capacitado para falar sobre o próprio trabalho dela? Já que é um jogo ali da Série A do campeonato, um jogo de Série A de estadual, um jogo que envolve os principais atletas do país. Que pessoa é essa que não está capacitada para poder falar sobre a decisão que ela teve e que pode resolver o resultado de uma partida, que pode definir um jogo? Eu acho que todos eles têm que estar capacitados para falar sobre suas próprias decisões. E outra, tanto a CBF quanto as federações, elas têm condições de fazer um investimento nesse sentido. Com certeza. Pelo amor de Deus. São rios de dinheiro que chegam para as federações e para a CBF. Não é possível que você não tenha a possibilidade, a capacidade de tentar profissionalizar, por mais que não seja os árbitros hoje profissionais, porque grande parte deles tem outra profissão. Isso é outro erro. Eu também acho. Acho que isso era a primeira coisa que deveria ser feita para a gente tentar melhorar a arbitragem, não só aqui no Rio, mas no Brasil como um todo. Igor Dorileu está acompanhando a gente aqui, estava no Maracanã nessa confusão e ele me mandou aqui agora. O árbitro colocou a tentativa de agressão do Barbosa nas observações. Ele não colocou ali naquele trecho que a gente viu aqui. Está escrito na súmula que na zona mista não tem a câmera do VAR.
E os árbitros estavam no meio do campo esperando para sair, por isso que eles não viram o que aconteceu dentro daquela região ali da zona mista, que foi ali no túnel, né? Que fica ali no túnel para os vestiários, essa imagem aí que a gente está vendo. Então obrigado, Dorileu, por ter esclarecido isso aqui pra gente, porque realmente é uma situação delicada, né? O árbitro tá lá no meio do campo esperando, no túnel o pau tá quebrando e tá tudo certo. Então o que aconteceu aí dentro do túnel, ninguém vai fazer nada. Então, a dica pra galera, vai pra dentro do túnel, que não tem câmera, e lá pode fazer tudo. A gente já viu isso acontecer outras vezes. Você lembra que o Luiz Henrique ano passado foi expulso depois de ter arremessado uma garrafa num jogo que aconteceu na verdade é um término de jogo, já estava naquela zona de dispersão ali foi no Independência, né? Contra o Atlético Mineiro, aí ele é expulso depois. Uma imagem que é analisada, uma garrafa arremessada e ele termina expulso, mas depois aí, do término da partida. Sejamos realistas. Se o VAR não chamou pra cotovelada do De La Cruz, vai chamar pra ver a briga do túnel? Não, nem pode. E com relação a essa questão de o árbitro poder falar, eu só tenho uma ressalva com relação a pós-jogo. Pode ser no dia seguinte. Um dia seguinte, ou a CBF, ou o comitê de arbitragem, a comissão de arbitragem, ter um porta-voz para falar. Boa. Uma pessoa que possa falar sobre os lances, sobre o que aconteceu dentro daquele jogo, que possa bater um papo com o árbitro e entender quais foram as decisões, porque os caras vão errar. Ninguém está aqui para cobrar que eles justifiquem o erro que cometeram. Não, mas só quando tem uma coisa coletiva muito grave como essa revisão do VAR aí, que não aconteceu no lance do De La Cruz, que é nítido para todo mundo e que acaba abrindo uma jurisprudência, porque se acontecer de novo e for chamado, a galera vai reclamar. E com toda a razão. Sim. E aí tem que ter uma justificativa de alguém que a comissão entenda ser capacitado para você chegar e dizer o motivo. Ou então aqui, errei. Errei. Isso é nobre, pô. Errei, foi errado. Quem errou vai ser reciclado, vai ser conversado, vai fazer o que tiver que ser feito para novamente não voltar a acontecer. Sim. Pois é, pessoal. Tá aí mais um vídeo, né? O Botafogo que tá aí fechando, né? Fechou com o atacante Nathan Fernandes, de 19 anos, né? Jogador do Grêmio. Fechou por 7 milhões de euros, né? Fechou aí na casa de 7 milhões de euros. E tem também aí a informação que o Botafogo também está fechando aí com um meio atacante paraguaio, Jesus Medina, de 27 anos, do Spartak Moscou da Rússia. Esse jogador ele vai vir por empréstimo com opções de compra, tá certo? Esse jogador que pode chegar no time do Botafogo por empréstimo com opção de compra. Então, o que é que vocês acham aí? O Textor que tá mexendo os pauzinhos aí, tá se movimentando no mercado em questão de jogadores, mas a questão de treinador, até agora, nada no time do Botafogo, né? Para o Textor até aparenta que treinador não importa para o time, né? Fica com essa conversinha aí que tem que ser um treinador que tenha confiança e tal. Só que, pelo que a gente vê aí, parece que não está muito interessado não, né? Em trazer um treinador. Botafogo aí precisando de treinador, precisando sim de um líder, né? Para comandar o time e até agora nada. Mas tá chegando aí esses jogadores. O que vocês acham? Qual a sua opinião a respeito sobre isso? Né? Deixa aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.